pessoal, estamos aqui hoje para gravar uma videoaula sobre choque. Então, choque é uma síndrome clínica caracterizada pela incapacidade do sistema circulatório em fornecer oxigênio e nutrientes aos tecidos, levando à disfunção orgânica. Ou seja, é a incapacidade de se manter uma perfusão suficiente para atender à homeostase. E essa homeostase prejudicada vai alterar o metabolismo celular, que, se não corrigida a tempo, vai causar a disfunção dos múltiplos órgãos, o que consequentemente vai levar à morte. Bem, então agora a gente vai falar um pouco sobre a fisiologia cardíaca básica. Então, começando pelo débito cardíaco. O débito cardíaco é o volume de sangue bombeado pelo coração, calculado através da frequência cardíaca multiplicado pelo volume sistólico. O volume sistólico é a quantidade de sangue bombeado a cada contração cardíaca, determinado pela pré-carga, pela contratilidade miocárdica e pela pós-carga. A pré-carga é o volume de retorno venoso para o coração, determinado pela capacitância venosa, pelo estado de volemia e pela diferença entre a pressão venosa sistêmica média e a pressão do átrio direito, que vão determinar o fluxo venoso. O sistema venoso é considerado um reservatório ou um sistema de capacitância, em que o volume sanguíneo pode ser dividido em dois componentes. O primeiro componente não contribui para a pressão venosa sistêmica média e representa o volume de sangue que permaneceria no circuito se a pressão do sistema fosse zero. Já o segundo componente é o mais importante e representa o volume sanguíneo venoso que contribui para a pressão venosa sistêmica média. As relações entre o volume contido no sistema venoso e a pressão venosa irão descrever a complacência desse sistema. Esse gradiente de pressão movimenta o fluxo e determina o retorno venoso. A perda sanguínea vai afetar os dois componentes, diminui o gradiente pressórico e, consequentemente, diminui o retorno venoso. O volume sanguíneo venoso que volta para o coração irá determinar o comprimento das fibras miocárdicas depois do enchimento ventricular. Quanto à contratilidade miocárdica, é a bomba que movimenta o sistema e pode ser modificada por drogas que atuam no inotropismo cardíaco. Já a pós-carga depende da resistência vascular sistêmica periférica, ou seja, a resistência do fluxo anterógrado de sangue, que pode ser modificada com drogas e com a viscosidade do sangue. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia do choque. Então, como que vai ocorrer esse choque? Então, pequenas alterações na pressão arterial média ou no metabolismo de oxigênio vão ativar barorreceptores e quimiorreceptores. Mas onde que estão localizados esses receptores? Então, eles vão estar localizados no arco aórtico, no átrio direito, vão estar também na parede justaglomerular, no sistema nervoso central, na vasculatura hispânica. Então, esses receptores, quando eles forem ativados, eles vão gerar respostas compensatórias. O que seriam essas respostas? Seria, então, a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a liberação de catecolaminas nas terminações simpáticas e na medula adrenal, a redução do tônus vagal, o aumento do ACTH e o aumento do cortisol, a liberação de vasopressina pela neurihipófise, o aumento da endotelina, do glucagon e a redução da secreção de insulina pelo pâncreas. Então, essas respostas vão gerar consequências. O que seriam essas consequências? O aumento da contratilidade do miocárdio e da frequência cardíaca, aumento na reabsorção de sódio e água pelos rins, aumento na extração de oxigênio e aumento na oferta de substratos, que pode ocorrer, então, pela gliconeogênese, pela glicogenólise, pela lipólise e também pelo aumento do catabolismo proteico. Além disso, ocorre uma vasoconstrição arterial e uma vasoconstrição venosa, além da redistribuição da volemia, que vai priorizar o sistema nervoso central e o miocárdio. Então, essas respostas elas vão ter como objetivos restaurar a perfusão periférica e corrigir o desequilíbrio no consumo de oxigênio. Então, aqui a gente tem fatores determinantes. Então, dependendo da etiologia do choque, da gravidade do choque, das condições do paciente, como uma idade mais avançada ou a presença de comorbidades ou um retardo no tratamento. Então, isso pode levar a uma geração de respostas patológicas ou não compensatórias, que um metabolismo, então, que antes era um metabolismo aeróbio, ele vai se transformar no metabolismo anaeróbio, levando a uma depressão de ATP,
a uma produção de lactato e acidificação intracelular. Vai ocorrer também, então, com a permanência do desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio ou dos substratos, respostas inflamatórias, lesão microvascular, lesão celular e disfunção de órgãos, como uma disfunção renal ou uma disfunção pulmonar. Aqui, então, a gente tem uma tabelinha, um esquema, né, que vai mostrar, então, essa fisiopatologia. É importante lembrar que, independente da causa ou do mecanismo do choque, essa hipoperfusão tecidual é capaz de ativar a resposta inflamatória. Então, levando a esses vários mecanismos com resposta coagulante, ativação de monócitos, de macrófagos, de neutrófilos e também a lesão endotelial. Isso, então, vai levar a uma estase microvascular, a uma trombose e uma lesão endotelial. E isso vai gerar um ciclo vicioso, porque vai piorar a hipoperfusão e, consequentemente, essa hipoperfusão ela vai piorar essas respostas patológicas. Então, aqui a gente tem um pouquinho também os mecanismos compensatórios. Aqui mostra que um tratamento precoce, então, pode gerar uma mínima sequela ou uma mínima complicação. Já com a progressão desse quadro, desse choque, posso chegar numa lesão celular irreversível com múltiplas disfunções orgânicas e, consequentemente, uma alta mortalidade. Então, agora que a gente sabe tudo sobre fisiopatologia, a gente vai falar sobre os tipos de choque. Então, a gente vai começar pelo choque hipovolêmico. Esse choque hipovolêmico ocorre, então, um inadequado débito cardíaco em razão da perda de volume. Então, existem dois tipos, o hemorrágico e o não hemorrágico. O hemorrágico, então, ocorre pela perda sanguínea, que geralmente vai estar relacionado ao trauma, ou quando não está relacionado ao trauma, pode ser um hemotórax, um hemoperitônio, um hematoma retroperitoneal, uma hemorragia digestiva ou perdas externas. Já o não hemorrágico ocorre pela perda de fluidos, ou seja, uma perda de água, uma perda de sal. Então, ele pode ocorrer por perdas gastrointestinais, como diarreias, vômitos, perdas renais com excesso de diurético, uma nefropatia perdedora de sal, ou uma perda para o terceiro espaço, como uma obstrução intestinal, uma pancreatite aguda ou também uma cirrose, perda pela pele, como queimaduras, como uma hipertermia. Então, esse choque, quando ele estiver relacionado ao trauma, por exemplo, uma lesão tecidual, fraturas ósseas, rabdomiólise e liberação de várias substâncias tóxicas na circulação, então podem gerar uma resposta inflamatória sistêmica, acrescentando um componente distributivo a esse choque hemorrágico. Ali o trauma torácico com lesão pulmonar piora então a oferta de oxigênio. Uma contusão miocárdica pode somar um componente cardiogênico a esse choque já pré-existente. E uma obstrução ao fluxo sanguíneo também pode ocorrer com um pneumotórax ou um tamponamento cardíaco. Então, aqui a gente tem uma parte bem importante desse choque, que é a classificação. Então, esse choque hipovolêmico ele é classificado em 4 classes. Classe 4 seria a classe mais grave, então com uma maior perda de volume, então podendo chegar a maior de 40% de perda. Perda volêmica, então, mais do que 2.000 mililitros de perda de volume. Então, a frequência cardíaca, se nós observarmos nessas 4 classes, ela está normal ainda na classe 1, porém ela vai aumentando gradualmente, até que na classe 4 ela está a mais do que 140 batimentos por minuto. Já a pressão arterial, ela vai se alterar somente na classe 3 e na classe 4, então ocorrendo a hipotensão. Já o preenchimento capilar, ele é prolongado na classe 2, na classe 3 e na classe 4, ou seja, um preenchimento maior do que 3 segundos. A frequência respiratória, ela está menor do que 20 batimentos, menor que 20 incursões por minuto na classe 1. E na classe 4 pode chegar então a mais de 35 incursões por minuto. Então, o débito urinário, ele vai piorando, vai chegar até desprezível na classe 4. Nível de consciência, então, de pouco ansioso, ele pode chegar até letárgico. E isso vai, então, mandar a minha reposição volêmica, porque numa classe 1 e uma classe 2, eu só preciso administrar cristalóides para repor o volume. Já na classe 3 e classe 4, então é imprescindível que eu administre, juntamente com os cristalóides, um concentrado de hemácias. O próximo choque a ser estudado vai ser o choque distributivo. Existem várias causas para choque distributivo, dentre elas intoxicação aguda,
choque neurogênico, anafilaxia e o choque séptico, que é o mais frequente e o mais importante, e é dele que nós vamos falar na nossa videoaula. O tipo de patógeno que causa sepse varia de acordo com a população que estiver sendo estudada. E o mecanismo central da sepse é marcada pela ativação imunológica e inflamatória, que vai levar à ativação de plaquetas, neutrófilos, monócito, aumento dos fatores pró-coagulantes e redução da fibrinólise. Nesse processo, algumas vias vão amplificar outras, que é o caso da inflamação, que ativa a coagulação, e a coagulação, que ativa a inflamação. Além disso, a hipóxia tecidual vai aumentar tanto a inflamação quanto a coagulação, e juntas ambas pioram a perfusão periférica, causando uma lesão endotelial, um aumento da permeabilidade vascular e aumento da síntese de óxido nítrico. Do ponto de vista hemodinâmico, a fase inicial da sepse vai ser caracterizada por uma resistência vascular sistêmica baixa, por um débito cardíaco normal ou aumentado e por pressões de enchimento normais ou um pouco diminuídas. Porém, mesmo quando o débito cardíaco estiver aumentado, vai ocorrer um grau de depressão miocárdica, que como fica demonstrado pela presença de fração de ejeção relativamente diminuída. Já nas fases mais avançadas, essa depressão miocárdica vai ser ainda maior, podendo cursar com um débito cardíaco baixo. Na microcirculação, existirão áreas com fluxo sanguíneo excessivo, com uma demanda metabólica normal, e um fluxo sanguíneo diminuído, em áreas de demanda metabólica aumentada. A consequência disso será um desvio para o metabolismo anaeróbico, uma acidose, uma acidemia e uma hiperlactatemia. O choque cardiogênico ele é caracterizado por uma hipotensão e hipoperfusão. Uma hipotensão vai ser quando a pressão sistólica persiste abaixo de 90 mm de mercúrio ou uma queda igual ou maior a 30 mm de mercúrio em relação aos valores basais. Já a hipoperfusão vai se manifestar por uma pele fria e úmida, com enchimento capilar lentificado e principalmente pela redução do débito urinário. Além disso, quando há falência nas câmaras esquerdas, haverá um quadro de congestão venosa pulmonar, e o paciente apresentará tosse, dispneia e taquipneia. Quando a falência for nas câmaras direitas, haverá um quadro de congestão venosa sistêmica. A ausculta pulmonar desse paciente pode ser normal, porém haverá uma turgência da jugular e um sopro sistólico tricúspide. Quando as alterações forem a partir da falência do ventrículo esquerdo, haverá uma queda do volume sistólico com consequente diminuição do débito cardíaco e hipotensão, e a hipotensão vai reduzir a perfusão coronariana e determinar uma isquemia miocárdica, reduzindo ainda mais a contratilidade do ventrículo esquerdo. Na tentativa de compensar essa hipotensão e a redução da perfusão sistêmica, vai haver liberação de catecolaminas e ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, com consequente aumento da resistência vascular periférica por vasoconstrição, que embora possa redistribuir o fluxo de sangue e priorizar a perfusão dos órgãos vitais, vai também reduzir o débito cardíaco. Além disso, a queda do débito cardíaco determina o aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, a qual vai ser transmitida ao território venoso pulmonar, podendo causar congestão e edema, com consequente hipoxemia, que potencializará ainda mais a disfunção miocárdica. Se a falência for do ventrículo direito, ela pode ser causa principal ou contribuir para o choque cardiogênico. Nesse caso, ela vai reduzir o débito cardíaco por diminuir o enchimento do ventrículo esquerdo e comprometer a sua sístole. E as alterações que se seguem a partir daí são as mesmas das descritas anteriormente. As principais causas de choque cardiogênico são síndrome coronariana aguda, descompensação ou evolução de uma insuficiência cardíaca prévia, algumas cardiomiopatias, as arritmias, que podem ser taque ou bradiarritmias, podem ser atriais ou ventriculares, os infartos do miocárdio quando eles acometerem mais de 40% do ventrículo esquerdo ou houver um infarto do ventrículo direito, uma miocardite ou grave doença valvar, como uma ruptura dos músculos papilares, uma estenose ou insuficiência valvar grave.
E nós ainda temos o choque obstrutivo, que ele vai ser causado em consequência de uma obstrução mecânica ao fluxo sanguíneo, que vai gerar uma redução no débito cardíaco e da perfusão sistêmica. E a turgência da jugular sem edema pulmonar é um achado sugestivo do choque obstrutivo. A forma com que ocorrem as situações de um choque obstrutivo pode ser por um tamponamento pericárdio, no caso de um trauma, uremia, câncer, doenças autoimunes ou tuberculose, pode ser por uma obstrução do débito do ventrículo direito, no caso de uma embolia pulmonar ou uma hipertensão pulmonar aguda, ou ainda pode ocorrer por um aumento da pressão intratorácica, no caso de um pneumotórax hipertensivo, ou por uma obstrução de estruturas adjacentes ao coração, que é o que acontece numa síndrome da veia cava superior ou alguns tumores mediastinais. Bom, pessoal, então nós vamos falar um pouquinho sobre os achados clínicos. Então, os sinais e sintomas, eles podem estar presentes independente do mecanismo de choque. Quanto à hiperperfusão, que é o que causa o choque, então, ela pode causar alterações tanto na musculatura esquelética, causando a fadiga respiratória, quanto no sistema gastrointestinal, que pode causar hemorragia digestiva, no pulmonar, que ele causa hipóxia e hipercapnia, alterações da coagulação, no coração ele causa arritmias, no cérebro causa alterações da consciência, no fígado pode causar elevação das transaminases, no rim ele pode causar insuficiência renal. Além disso, pode causar alterações imunológicas que vão levar à disfunção dos múltiplos órgãos e, portanto, à morte. Essa é uma tabela dos principais achados clínicos. Então, assim, a pressão arterial sistólica, ela geralmente vai estar menor que 90 milímetros de mercúrio, mas ela pode estar normal nas fases precoces do choque devido ao aumento da contratilidade cardíaca. Já a pressão arterial diastólica, ela geralmente é menor que 60 milímetros de mercúrio, e isso é relacionado à vasoconstrição arterial. Só que ela também pode estar normal nas fases precoces por causa da descarga adrenérgica. Quanto à pressão de pulso, ela geralmente vai estar diminuída e ela pode aumentar nas fases precoces, principalmente quando se tem um choque séptico. Já no sistema cardiovascular, vai ser possível observar a turgência jugular, que vai sugerir um choque cardiogênico ou obstrutivo. A frequência cardíaca, o mais frequente é a taquicardia, mas pode ocorrer bradicardia em pacientes com grave hemorragia ou então choque neurogênico. O índice de choque, que é a frequência cardíaca sobre a pressão arterial sistólica, ele geralmente vai estar normal de 0,5 a 0,7. No entanto, se tiver um aumento persistente, que seria maior que 1, ele vai se correlacionar com maior mortalidade. O tempo de reenchimento capilar, ele geralmente vai estar aumentado, maior que 4,5 segundos, e isso é relacionado à hipoperfusão tecidual. E esse é um marcador muito útil para você guiar a ressuscitação volêmica do paciente. Quanto à pele e extremidades, o mais frequente são extremidades frias, sudoreicas e cianóticas. Além disso, vai ser possível observar a redução do turgor da pele e as mucosas secas. Quanto ao aparecimento de placas urticariformes, que vão sugerir anafilaxia, elas podem ou não estar presentes. Se houver petequias, é sugestivo ou de infecção ou de plaquetopenia. E o racho cutâneo é referente à síndrome do choque tóxico. A febre geralmente vai indicar uma etiologia infecciosa e o sistema nervoso central, as alterações são muito frequentes nos pacientes, que seriam agitação, confusão, coma, até a inquietação do paciente. No respiratório, como foi falado, a taquipneia é o mais frequente, mas além disso, o paciente vai apresentar desconforto respiratório e uso da musculatura acessória para a respiração. No débito urinário, a oligúria é muito frequente, só que pode não ser observada em pacientes que estão fazendo uso de diuréticos. O trato gastrointestinal do paciente vai estar sentindo desconforto abdominal devido à estase e à hipomotilidade, e a icterícia tanto pode ser um achado da disfunção orgânica do choque, quanto pode ser a causa do próprio choque. Então, a importância do diagnóstico precoce do choque. O diagnóstico é muito importante, pois é fundamental não apenas para reverter a hipóxia tecidual, mas também para restabelecer uma perfusão adequada, tanto para a oferta de oxigênio e nutrientes, como para a eliminação das toxinas advindas dos danos iniciais causados pelo choque. Bem, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os exames complementares. O lactato
Ele pode aumentar por 3 mecanismos distintos. O primeiro é em condições anaeróbicas. Como no citoplasma a glicose é convertida em piruvato na presença de oxigênio, esse piruvato vai entrar na mitocôndria e ser metabolizado no ciclo de Krebs. Já na falta de oxigênio, o piruvato não vai conseguir entrar na mitocôndria e vai ser metabolizado em lactato. Isso vai render menor valor energético, cerca de 2 ATPs. A consequência dessa falta de oxigênio é o acúmulo de lactato e de H+. Outra situação em que ocorre o aumento de lactato é a diminuição da captação por uma insuficiência renal ou hepática. E a terceira causa ocorre por um fenômeno de lavagem, consequência de uma restituição volêmica em pacientes previamente em estado de choque, liberando o lactato que estava represado. O lactato não é um bom indicador de perfusão regional, porque pode ocorrer hipoperfusão esplânica, mesmo com valores normais de lactato. Ele funciona bem como um indicador de gravidade e mortalidade quando tiver aumentado em pacientes graves e quando tiver diminuído, vai indicar um bom prognóstico. Mas atenção, deve-se usar apenas os valores arteriais ou venosos centrais para monitoração, nunca os valores periféricos. Outro exame complementar é o excesso de bases. O excesso de bases é a quantidade de H+, que você deve adicionar em uma solução para o pH dessa solução ficar normal. Valores menores que menos 3 milimols por litro indicam acidose metabólica. O excesso de lactato, por exemplo, pode levar a uma acidose e se correlaciona com a gravidade do choque. A monitoração do pH intramucoso também é um exame complementar. No caso de choque séptico, por exemplo, a circulação esplânica é acometida, porque o corpo vai manter a perfusão de órgãos mais nobres, como o coração e o sistema nervoso central. O tonômetro é um tubo nasogástrico com um balão de silicone permeável ao dióxido de carbono, que vai entrar em equilíbrio com o CO2 da mucosa gástrica, que vai permitir, assim, a sua mensuração. A acidose intramucosa pode servir como parâmetro para a ressuscitação volêmica, mas deve-se atentar para o fato do paciente usar antiácidos, porque, nesse caso, os resultados podem apresentar-se alterados. A variação da pressão de CO2 também pode ser utilizada como um exame complementar. Com o metabolismo anaeróbico, vai acontecer uma diminuição no consumo ou captação de oxigênio, compensada parcialmente por um aumento na produção de CO2 pela via anaeróbica. O aumento da diferença entre o CO2 arterial e o CO2 venoso pode ser medido. Outro parâmetro ainda é a glicemia. Um reflexo da ação de hormônios contrarreguladores, como a epinefrina, o cortisol e o glucagon, podem aumentar a glicemia desse paciente. Enzimas hepáticas, bilirrubinas, escórias nitrogenadas podem estar aumentadas se correlacionando com a disfunção orgânica. Já na gasometria, podemos encontrar hipoxemia, hipocatemia e acidose metabólica. E quanto aos exames de imagens, podem ser úteis no choque séptico para identificar o local de infecção. Quanto à monitoração do transporte de oxigênio, é usada para avaliar a oferta e o consumo de oxigênio. Através das variáveis medidas, encontramos as variáveis calculadas. Quanto às variáveis medidas, temos então a pressão arterial de oxigênio, que deve variar de 70 a 100 milímetros de mercúrio, a pressão arterial de CO2, que deve variar entre 35 e 50 milímetros de mercúrio, a saturação arterial de oxigênio, que deve estar entre 93 e 98%, a saturação venosa de oxigênio, que deve estar entre 70% e 78%, e a pressão venosa de oxigênio, que deve estar entre 36 e 42 milímetros de mercúrio. Já as variáveis calculadas são a oferta de oxigênio indexado, o consumo de oxigênio indexado, o conteúdo arterial de oxigênio, o conteúdo venoso de oxigênio e a variação do conteúdo arterial e venoso. Para o cálculo dessas variáveis calculadas, a hemoglobina é importante nessas equações. Há pouco tempo, mesmo em pacientes assintomáticos, um nível de hemoglobina de 10 era o objetivo. No entanto, 2 estudos recentes indicam que transfusão sanguínea de rotina aumenta a mortalidade, entre outras causas por depressão do sistema imune. Deve-se ter cuidado, então,
para transfusões de rotina sem indicação. Em relação, então, ao tratamento do choque, ele deve ser reconhecido logo nas fases iniciais do paciente estar chocado, para poder tratá-lo agressivamente, melhorando o prognóstico do paciente. Exceto se tiver alguma contraindicação, o catéter central ele deve ser inserido o mais rápido possível. E se drogas vasoativas forem indicadas, vai ser recomendado então um catéter arterial periférico para monitorar a pressão arterial de forma mais fidedigna e também para coletar amostras de sangue seriadas. Uma sonda vesical também deve ser inserida para poder monitorar o débito urinário do paciente. De maneira geral, então, o tratamento do paciente do choque inclui dois principais aspectos, que é a restauração rápida e manutenção da perfusão e da oferta de oxigênio e a identificação da causa de base do choque. Então, iniciando pelo ABC, eu vou, então, primeiramente manter uma via aérea pérvia e protegida do paciente, manter a oxigenação e ventilação e fazer a manutenção circulatória através da ressuscitação volêmica. A restauração da volemia, então, ela é de grande importância no tratamento de todos os tipos de choque. Ela ocasiona uma melhora no fluxo sanguíneo e aumento no débito cardíaco. A rápida e apropriada restauração da volemia, ela bloqueia o ciclo vicioso do choque, diminuindo a necessidade de uso de vasopressores. Mesmo no choque cardiogênico, pequenas ofertas de volume podem ser conduzidas, exceto no paciente com francoedema pulmonar. Essa reposição volêmica deve ser seriada, então, observando a resposta do paciente. Os principais aspectos da reposição volêmica, então, é o acesso venoso, que vai ser necessários 2 acessos venosos calibrosos em veias anticubitais, assim que possível, passar um catéter central. Então, a escolha da solução inicial ainda é um tema controverso, porque nem coloides nem cristalóides parecem ser superiores um ao outro, mas o custo das soluções cristalóides é bem menor e por isso elas são mais recomendadas. Lembrando que deve ser feita durante a infusão a prevenção da hipotermia com a solução cristalóide aquecida. Em relação à quantidade do cristalóide, em geral, então, de 20 a 40 ml por quilo nas primeiras horas. E vou avaliar, então, monitorar o paciente avaliando os aspectos clínicos e os aspectos laboratoriais. Então, após a tentativa da recuperação do paciente com a ressuscitação volêmica, nos pacientes que eu não consegui corrigir a hipotensão com a solução cristalóide ou naqueles pacientes que já apresentam uma grave hipotensão, o uso do vasopressor, então, vai ser recomendado. Um dos vasopressores utilizados é a noradrenalina, que ela é uma catecolamina natural com efeitos alfa e beta adrenérgicos e ela provoca uma intensa vasoconstrição. Acreditava-se antigamente que essa vasoconstrição faria também uma constrição nas artérias renais e diminuiria, então, a filtração glomerular. Porém, ao contrário disso que se pensava, foi demonstrado que em pacientes com choque séptico, adequadamente ressuscitados do ponto de vista volêmico, a noradrenalina aumenta o ritmo da filtração glomerular. Então, a noradrenalina ela é hoje a primeira escolha quando há necessidade de rapidamente elevar-se a pressão arterial média no paciente em choque não responsivo a cristalóide. Outra droga, então, que temos é a dopamina. Ela é uma catecolamina também já presente no organismo e ela é precursora da noradrenalina. Os efeitos dela vai depender, então, da dose. Em dose baixa, ela vai ter um efeito dopaminérgico e o uso não é recomendado. As doses intermediárias predomina a ação beta-adrenérgica com aumento do inotropismo cardíaco e da frequência cardíaca. Doses maiores que 10 microgramas por quilo por minuto predomina a resposta alfa-adrenérgica com aumento da resistência sistêmica e da pressão arterial. Doses maiores que 20 microgramas por quilo por minuto não demonstraram ser benéficas e não são recomendadas. A dopamina, ela se associa com maior incidência de taquirritmia e maior mortalidade quando comparada com a noradrenalina, não sendo mais a primeira opção para a restauração rápida da pressão arterial média. Ela é uma opção no paciente com choque e bradicardia absoluta ou relativa. Outra droga que temos, então, é a dobutamina. Ela é uma catecolamina sintética que possui efeitos predominantemente beta-adrenérgicos. Ela vai apresentar efeitos cronotrópicos e ionotrópicos positivos e vai fazer uma discreta vasodilatação sistêmica, o que vai facilitar o trabalho do ventrículo esquerdo. A dobutamina ela pode ser útil, então, em pacientes com choque cardiogênico.
e pacientes com a pressão arterial média maior que 65 milímetros de mercúrio, mas que persistem com a saturação venosa central de O2 menor que 70 ou o lactato sérico ainda elevado após a ressuscitação volêmica. Quanto às outras drogas, teremos a vasopressina e epinefrina, que seriam mais utilizadas no choque séptico refratário à noradrenalina. Então, antes de usar essas drogas, devemos avaliar o motivo da resposta inadequada à noradrenalina, que pode ser desde o choque séptico não ter sido corrigido corretamente, a bomba de inserção da noradrenalina não está sendo efetiva, consequentemente não está adicionando noradrenalina ao organismo. Pode ser algum tipo de anafilaxia, que não seria melhor a vasopressina, mas sim a adrenalina, como o uso do medicamento. E também a insuficiência da adrenal, que poderia não ser recomendado o uso dessas drogas. Outras drogas seria o inibidor da fosfodiesterase, que atuaria no endotropismo positivo, só que sem efeito na frequência cardíaca. Ou seja, ele aumentaria a contração apenas da musculatura cardíaca sem afetar a frequência de batimentos. Só que ele tem um efeito secundário que seria vasodilatação. Consequentemente, ele torna-se não muito utilizado na prática clínica. Outra droga seria o levosimendan, que também seria um inotrópico, só que da classe dos sensibilizadores de canal de cálcio. Só que ele seria mais indicado apenas em pacientes com insuficiência cardíaca grave ou choque cardiogênico, não sendo utilizado em outros tipos de choque. Então, em pacientes que já foram adequadamente ressuscitados do ponto de vista volêmico, que se encontram ou normotensos ou mesmo hipertensos, já seriam candidatos à terapia que interferia na pós-carga, que seria mais utilizado esse conceito no choque cardiogênico, para facilitar a contratilidade da musculatura cardíaca do ventrículo esquerdo. Para isso, poderíamos utilizar o nitroprusiato, que seria um vasodilatador total, ou seja, um vasodilatador tanto venoso quanto arterial, que facilitaria o trabalho cardíaco pela diminuição da pós-carga. Teríamos também a nitroglicerina, que seria mais utilizada em coronariopatas, pela vasodilatação justamente das coronárias, para aumentar a efetividade cardíaca. E teríamos uma outra possibilidade, que seria o balão intraórtico, só que ele seria mais utilizado em infarto agudo do miocárdio e pós-operatório de cirurgia cardíaca, para aumentar o tamanho do vaso da aorta e, consequentemente, diminuir a pós-carga. Então, também temos a utilização dos fluidos e das catecolaminas. Lembrando que o uso das catecolaminas, as drogas, seriam utilizados apenas depois da inserção dos fluidos, e eles visam basicamente melhorar a oferta de oxigênio, restaurando o metabolismo aeróbico. Isso porque no choque é um afastamento da zona de dependência, ou seja, uma menor oferta e, consequentemente, uma menor demanda pelo organismo, porque não chega oxigênio suficiente nos tecidos, consequentemente levando ao metabolismo anaeróbico. O manejo dos pacientes de choque, primeiramente, vamos passar pelos chamados passos fundamentais. Esses passos fundamentais começam primeiramente na sala de emergência, que já é todo um aparato preparado para um possível tratamento mais agressivo. A história e o exame físico dirigidos, tentando ser o mais rápido possível, porque as primeiras 6 horas do manejo do paciente em choque são as mais importantes para definir o prognóstico. A ressuscitação volêmica, com os cristalóides, e depois da ressuscitação, os vasopressores, já no começo do tratamento. Ao mesmo tempo que esses fatos já estão sendo feitos, já é bom fazer todos os exames, raio-x, ECG, hemograma, glicemia, para ao mesmo tempo já ver o possível prognóstico e diagnóstico etiológico do paciente. Então, basicamente, seriam 3 ideias fundamentais, que é desobstruir a via aérea, aumentar a respiração, para tentar aumentar a oxigenação do organismo, a circulação, para fazer a perfusão adequada tecidual, e tentar fazer o diagnóstico etiológico para já acabar com ele, e melhor o paciente. Então, basicamente, depois disso, o que deve ser feito é aumentar a oferta de oxigênio e otimizar esse consumo, basicamente para aumentar justamente a perfusão tecidual, que é o que está abaixo no choque. Então, basicamente, começaríamos pelo aumento da pré-carga com o uso dos cristalóides, que teria uma tentativa de aumentar a PVC e a pressão arterial média, para tentar aumentar justamente o fluxo para o organismo. Depois desse uso dos cristalóides é que viria a tentativa de melhorar a pós-carga com as drogas vasopressoras. Depois disso, tentaremos aumentar o débito cardíaco e a microcirculação. Nisso, a dobutamina seria um medicamento excepcionalmente importante, com um consequente aumento da concentração venosa de oxigênio no organismo. Então, depois disso, teria um aumento da saturação também de oxigênio por meio do aumento da hemoglobina, porque não adianta aumentar só apenas o volume dentro dos vasos, mas também aumentar o número de hemoglobina, que é justamente o carreador de oxigênio para os tecidos. Depois de aumentar essa oferta de oxigênio, teremos que otimizar esse consumo, que aí entraria o sistema de metas, que basicamente se baseia em tentar manter todos os padrões de pressão, de pH, tudo dentro da normalidade e ainda por cima diminuir a demanda
do organismo, que seria diminuir o estresse, a dor, tentar tratar a hipotermia, diminuir o trabalho respiratório e os calafrios, que seria, no final, diminuir toda a resistência, todo o movimento do paciente, consequentemente diminuindo a demanda energética. Então, quanto às nossas referências utilizadas, nós usamos o Emergências Clínicas, da 9ª edição, também o Medicina Interna do Harrison, da 18ª edição, e um artigo do UpToDate, definição, classificação, etiologia e fisiopatologia do choque em adultos, além da TLS 8ª edição.